E seus estudos já mostraram que o gongo composto é uma alternativa para a produção de um substrato ou de um adubo orgânico de boa qualidade. Tem produtores que já estão comprovando isso também. É o caso de Guilherme e Júlia, que vivem em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. É o que você confere na nossa quinta reportagem. Guilherme Rocha e Júlia Lima são entusiastas da agroecologia e do uso de métodos que possam contribuir para a produção sustentável. Na casa onde moram, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, produziam artesanalmente humus de minhoca para vender. Em setembro de 2016, eles estavam preocupados com a presença de um incômodo visitante, os gongolos, que se misturavam às minhocas nas composteiras. Até que descobriram o poder desses bichinhos. A gente começou com a proposta de fechar o ciclo da matéria orgânica do nosso quintal, né? A gente já trabalhava com tratamento, com a reciclagem de resíduos orgânicos de cozinha, e a gente está numa região que produz muita matéria orgânica de poda, né? Muito resíduo de poda. Então a gente começou com a ideia de processar esse resíduo dentro dos próprios quintais, né? Para parar de exportar essa matéria orgânica, né? Então a gente começou com um processo de compostagem com minhocas, e os gongolos começaram a aparecer nas nossas pilhas de compostagem, né? E a gente até não sabia muito bem o que era, né, o gongolo, né? A gente conhecia como piolho de cobra, mas não sabia exatamente o que era. E foi quando a gente viu, acho que até num post, né, do Face, uma matéria da Embrapa falando do processo de gongocompostagem, né? E do trabalho da professora Elizabeth. E aí a gente chegou a entrar em contato, né, justamente para a gente entender um pouquinho mais da biologia até dessa espécie, se ela era nativa, se ela não era. E aí foi também um momento de aproximação com a Embrapa nesse sentido, para que a gente conseguisse entender melhor esse ciclo que a gente estava fazendo aqui em casa. Então já estamos mais ou menos há um ano trabalhando com o gongo composto. E também tentando disseminar justamente essa lógica de reciclagem, né, e de reutilização dessa poda tão rica, e como um problema também em muitas cidades, né, do estado e de outros estados. Então a gente conseguiu fechar esse ciclo que era tão esperado pela gente aqui dentro do nosso quintal. E o gongolo acabou sendo, acho que, um super plus, assim, né? Ele fecha com chave de ouro um processo de compostagem, porque ao invés de ter um humus de minhoca, ou mesmo de ter uma terra preta, né, uma terra vegetal, a gente tem um material que está se mostrando aí incrível, né? Com excelentes qualidades, né? Então isso tem sido muito positivo, né? Transformar o que algumas pessoas consideram lixo num produto riquíssimo. Hoje, Guilherme e Júlia já produzem de 30 a 40 quilos de gongo composto por mês. Usam em suas plantas em casa e têm 2 pontos de venda com parceiros. E eles garantem que o produto tem sido aprovado pela clientela. E a gente está tendo uma receptividade muito legal das pessoas, dizendo que minha muda, que antes nem florescia, pela primeira vez está dando flor. Então a gente está tendo essa receptividade, a gente também agora está tentando ampliar um pouquinho, colocando em algumas lojas de paisagismo. Então, mas ele é um produto novo. Então acho que a gente também tem esse desafio de tornar o gongo composto mais universal aí mais também, conhecido, né? E conhecido nessas esferas também de mercado, né? E até porque a gente tem uma produção bastante artesanal, né? A gente não produz em larga escala, né? Então a gente tem visto que as pessoas que estão se interessando pelo gongo composto até são pessoas que estão ligadas à agricultura urbana, ou quem tem plantas ornamentais em casa, gosta de cuidar dos vasinhos. Então, para o produto que a gente tem feito, que é numa escala artesanal, né, tem sido, esse público tem tido uma saída bacana, né? O que a gente produz hoje a gente compartilha, ou a gente vende ou a gente compartilha de alguma forma. E os retornos têm sido super positivos. Júlia e Guilherme, no entanto, não seguem exatamente a mesma metodologia desenvolvida pelos pesquisadores da Embrapa Agrobiologia. Várias adaptações foram feitas. E a pesquisadora Maria Elizabeth Correia foi conhecer de perto o sistema adaptado pelo casal. Então, Beth, primeiro a gente recebe o resíduo de poda, né? Então esse resíduo de poda vem bruto, a gente tritura esse resíduo de poda e coloca nessa primeira baia, né? E aqui uma coisa importante, assim, a gente mantém o revolvimento dela,
né? Então com aquele garfo aqui, né, a gente tomba ela semanalmente, né, para permitir que esteja sempre circulando o ar, né? Aí, né, então a gente toma para lá, toma para cá, e isso, nesse processo aqui, ela fica de 15 dias a uns 25 dias, mais ou menos, nessa primeira baia, né? É uma pré-compostagem, então, desses resíduos, né? É uma pré-compostagem desses resíduos, né? Aqui ele já começa o processo de compostagem, e aqui a gente já vai encontrar alguns gongolos, né? Mas eles aparecem mais para os estágios finais. Então, aqui nessa primeira baia ela passa mais ou menos uns 20 dias. Aí a gente tomba ela, depois desses 20 dias, tomba para essa segunda baia menor, então o volume dela reduz bastante, né? Então cada baia dessa a gente calcula aí mais ou menos uns 1000 litros, né? Porque ela fica cheia, né? E aí o volume vai reduzindo, a gente transfere para essa baia do meio, ao transferir para essa baia do meio a gente liberou essa baia para receber mais poda, né? Então, interessante é que os gongolos vão espontaneamente para essa pilha. Nessas aqui eles vêm espontaneamente. Vêm espontaneamente, até porque são, né, as espécies estão aí, né? Então aqui passa mais uns 15, 20 dias mais ou menos. Nesse outro processo a gente continua com o processo de tombamento dele, mas aqui a gente está numa região muito úmida, né? Então uma coisa que a gente percebeu, a gente acabava tirando um composto muito úmido, né? Então até na hora de peneirar depois o humus ficava difícil, né? Então a gente viu que precisava controlar um pouco a umidade, então a gente montou um terceiro estágio, que aí já é esse daqui com as telhas, né? Que a gente até tá para. Então nesse estágio aqui a gente já consegue controlar a umidade, então é o terceiro momento, né? Esse material depois ele é tombado para cá, e aí a gente já tem um material que fica um pouco mais seco e pré-compostado já, né? Você vê que ele já está bem mais compostado do que aquele primeiro. Já está mais fragmentado, mas é interessante, né, que ele está bem umedecido, né? Então ele está cheio de água e com certeza também cheio de micro-organismos, né? Então, ele já está aqui meio amaciado, né? Já está super amaciado, né? E aqui, se a gente procurar, a gente até acha uns gongolos. A gente acha um por aqui, mas... Aí, ó. Né? Tá aqui. Então esse seria o último estágio antes da gente levar esse material, e aí aqui está assim o alimento que a gente usa lá para os gongolos, né? E que aí vão para aquelas caixas, né? Que a gente começou fazendo com as caixas, aí depois a gente acabou indo estamos testando agora o silo aí, né? O cilindro. Essa caixa aqui, por exemplo, ela é bem recente, ó, ela é do dia 30/7, né? Tem aí 20 dias mais ou menos, né? Então aqui tem, e nessa caixa aqui então, além dos gongolos que vêm naturalmente, né, que vem lá da baia de composto, a gente inocula os gongolos aqui também. Então cada vez que a gente peneira, sobram, né, tem uma série de gongolos que ficam ali com um material super rico. Então parte desse material volta para a caixa e aí a gente coloca esse alimento para eles aqui. Aí, ó. É que ele já está adquirindo uma outra conformação, já tem um processo de fragmentação aqui desse material. Sim. Então aqui o que a gente, até mais porque eles começam sempre do fundo, né? A gente inocula para eles no cá, fundo, inclusive. Então a gente já começa a perceber aqui, né? O composto, então são essas bolinhas, né? Que são as fezes do animal, que são o composto, o gongo composto. E é impressionante como o volume reduz também, a gente sente, né? Você vê, essa caixa aqui ela tem 20 dias, né? A gente tinha colocado ela até a tampa aqui, né? De material, né? De alimento para ela. Se a gente for na outra caixa ali, a gente vai ver que já reduziu super o material, né? Essas caixas você adquire no comércio? Essa caixa encontra facilmente no comércio. O que a gente percebeu, e até que foi uma sugestão que quando a gente foi lá na Embrapa conhecer, né, que foi bacana, foi o cilindro de concreto. A caixa ela é interessante porque ela é muito móvel, né? Então, para a gente, como a gente estava experimentando, também testando, era interessante porque a qualquer momento a gente podia, né, mover de lugar, fica fácil de levar para peneirar em outro lugar e tudo mais. O cilindro ele é um pouco mais estático, mas em compensação o investimento é muito menor. O custo dele, né? O custo de um cilindro, basicamente o custo, né? Um sistema desse com um cilindro de concreto
A gente gasta o equivalente a 2 caixas dessas, só que ele comporta 10 vezes mais, né? Então, sim, vamos testar, é o primeiro, né? Vantagens e desvantagens de cada sistema. De cada sistema, né? Tá. Então, estamos testando. Vamos ver como é que ele está aqui? A gente fez uma adaptação para não termos lugar coberto. E para a gente aqui, né, como a gente está aqui em Boiçucanga, né, aqui chove muito, né? Então, a nossa grande questão aqui no começo foi controlar realmente a umidade, né? A gente viu que isso era bem importante no processo. Esse aqui você montou tem quanto tempo? Esse a gente montou no dia 24 de julho. Então a gente tem um mês certinho. Um mês certinho. E o que a gente percebeu também é isso, no inverno parece que ele é um processo, fica um pouco mais lento do que no verão. É natural porque como a gente está falando de invertebrados e micro-organismos que vão estar atuando aqui também, a temperatura é um elemento chave para acelerar esses processos, essas reações. A pesquisadora explica que desde o início o objetivo era este: possibilitar que o produtor possa adaptar a técnica à sua realidade. Então a gente tem aqui um processo que é diferente daquele processo que a gente já viu na Embrapa, que a gente faz na Embrapa. Foi um processo totalmente desenvolvido pelo Guilherme e pela Júlia, em que eles fazem uma pré-compostagem antes e depois oferecem para o gongolo. Isso mostra que não há uma fórmula única, uma receita única. O importante é que a gente tenha aqui condições mínimas, né? Que a gente tenha uma manutenção adequada da umidade, que a gente tenha uma mistura de materiais mais fibrosos e menos fibrosos e que tenha aí um acompanhamento do gongolo, né? Uma proteção para não acontecer um excesso de chuva, né? Para não acontecer insolação. Então o processo pode ser totalmente adaptado à realidade local, à realidade do produtor. No entanto, o que Júlia e Guilherme não sabiam é que o gongo composto produzido por eles tem as características físicas e químicas muito próximas do gongo composto produzido pela Embrapa. O material foi analisado em laboratório e eles receberam o resultado das mãos dos especialistas. Vendo o resultado da análise, né, do composto processado por gongolos que a Júlia e o Guilherme estão fazendo aqui, e é muito interessante do ponto de vista da ciência, do cientista, foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa agradável, mas uma surpresa. Porque na ciência a gente fica sempre esperando, achando que se você modificar alguns fatores, você vai ter um resultado muito diferente, e nem sempre isso é verdadeiro. Então, o mais interessante desse resultado é que a gente está trazendo as análises aqui físicas e químicas, é que tanto do ponto de vista físico, de porosidade, de retenção de água, né, de densidade, quanto de química, que aí a gente tem pH, condutividade elétrica, nitrogênio, relação carbono-nitrogênio, o composto que vocês produzem aqui é muito parecido com o composto que a gente faz lá na Embrapa, com outra espécie, com outros resíduos, né, numa outra condição. Então, isso está mostrando para a gente que o processo é mais importante do que a espécie de gongolo, do que o tipo de resíduo, né? Então, o nitrogênio, que é um elemento muito importante para o composto, no caso do composto produzido por ele, está em 1,99, quer dizer, 2%. E os que a gente tem trabalhado também giram nessa faixa, 2,1%, 2,2%, 2%. Então, é muito semelhante para essa realidade composto que sempre tem uma variabilidade, né? Assim como a relação carbono-nitrogênio, né? Quanto de carbono tem aí para o nitrogênio, que é um nutriente? O de vocês está 14,60, né? O nosso está em torno de 15,2, né? Então, bem semelhante. Então, isso é uma prova de que o processo é mais importante. Para o casal, o resultado da análise vai servir como mais um estímulo para continuar com a produção do gongo composto. Para a gente é sempre uma surpresa, né? Porque a gente chega aqui, a gente faz, justamente para a gente já é uma grata surpresa, a Embrapa também ter conhecimento do que a gente vem desenvolvendo aqui.
E ainda mais com esses resultados, né? Então, para a gente dar mais ânimo aí também, da gente saber que a gente está no caminho certo e que esses dados refletem isso, né? Sim. Então, para a gente super bacana. Super. Legal. Gostou do assunto de hoje? Quer saber mais informações? Então entre em contato com a Embrapa Agrobiologia em Seropédica, Rio de Janeiro. O telefone é código de área 21 3441 1500 e pela internet no embrapa.br/agrobiologia.